Esse é um dos modelos do banheiro que muitos moçambicanos têm. Aliás, é um dos modelos de banheiros que muitos africanos têm. No momento em que eu estava lendo os comentários de vocês daqui do canal, eu deparei com um comentário da nossa amiga inscrita daqui do canal, Genilda Brito. Ela estava me perguntando o seguinte: mas Josias, por que a maioria de vocês africanos, ou seja, por que a maioria de vocês moçambicanos não colocam os banheiros no interior das vossas casas? É isso mesmo que eu quero explicar um pouquinho para vocês, segundo o meu entender. E bom, meus amigos, antes de mais nada, se não eras inscrito, então começa a se inscrever neste canal, deixa seu like e comentário para me ajudar a crescer neste canal. Essa curiosidade pode não só ela que tem, mas sim a maioria de vocês podem ter essa curiosidade. Então é isso que eu quero explicar para vocês neste vídeo. Vamos? Bom, meus queridos amigos, como vocês podem observar, estamos iniciando mais um vídeo aqui, bem, próximo da minha casa, ali assim. Como vocês podem observar, esses são os blocos que nós estamos a planejar para que a gente possa fazer a construção da minha pequena casinha de um quarto e uma sala. Então, bora! Quero mostrar para vocês agora, por exemplo, né? Um exemplo mesmo, assim, da minha casa, né? Não vou fazer uma revelação ou um exemplo bem distante, não. Aqui. Nós estamos a observar que temos um banheiro aqui, não é? Meus amigos, é isso mesmo. É através disso mesmo que a nossa querida estava perguntando. Por que vocês colocam os banheiros fora? Por que não colocam os banheiros no interior das vossas casas? Bom, meus queridos amigos, como vocês podem observar, aí está a nossa banquinha. Eu faço a minha pequena vendinha. Esse é o nosso terreno mesmo. Como vocês podem observar, meus amigos, essa é a casa e daquele lado a casa do vizinho, né? E naquelas casas que vocês estão vendo, essa casa, aquela casa ali, e muitas casas daquele lado também, até mais lá à frente. Todas as casas que vocês estão vendo, principalmente dessa comunidade, né? Aqui em Moçambique em geral, muitas casas não têm os banheiros no interior das casas, não temos os banheiros no interior. Como vocês podem observar, essa casa aqui tem 3 quartos e uma sala. E, meus amigos, o banheiro está desse lado. Bom, meus amigos, um dos pontos que leva a maioria dos africanos ou a maioria dos moçambicanos ter os banheiros assim ao lado das casas, não no interior, por meu entender, é porque é falta de condições. Isso em primeiro lugar, falta de condições. Acho que não só por causa de falta de condições, não só falta de condições, mas sim é o costume que nós temos, nós africanos, nós moçambicanos. Mas, meus amigos, vamos notar uma coisa. Tem algumas pessoas daqui que têm condições mesmo de ter boas casas, que têm carros. Aquelas pessoas têm os banheiros no interior das suas próprias casas. Mas sim, são pessoas que nasceram aqui mesmo, mas têm os banheiros no interior. Isso deve ser que a maioria das pessoas não fazem os banheiros no interior por causa de falta de condições. Por quê? Nós achamos que os banheiros precisam de água, né? Os banheiros precisam das torneiras nas nossas casas. Então, imaginemos, se a gente botarmos o banheiro nas nossas casas, por enquanto a água é tão difícil, ou seja, para adquirirmos as águas, nós vamos percorrer umas distâncias. Então, isso torna cada vez mais difícil para que a gente possa fazer as casas e botar o banheiro no interior. Muitos de nós não temos essas oportunidades, não temos essas condições de colocarmos os banheiros no interior. Um banheiro completo, nós achamos que custa muito caro aqui. Principalmente eu vou falar aqui, né, da minha localidade, aqui na minha zona mesmo, só tem uma casa que tem banheiro no interior. Como vocês podem observar, deixa eu mostrar para vocês, uma pessoa só que tem banheiro, né, no interior da sua própria casa. Como vocês podem observar, lá no canto, lá, aquela casa ali, né? Não essa casa, né, de tijolos, parecida com essa não. Ali, lá no fundo ali, vocês estão vendo, né? Essa casa que eu mostrei para vocês é uma casa de um professor. Então, esse professor tem condições de fazer o banheiro no interior. E também tem torneira, tem água aí na sua própria casa.
Em nossos casos, né, a maioria das pessoas não tem as torneiras nas suas próprias casas. Então nós achamos muito estranho, né, porque os banheiros precisam bem de água, né, para fazer higiene, pessoal. É por causa disso, nós não temos condições de colocarmos os banheiros no interior. Como vocês podem observar, esse modelo de banheiro não deve ficar no interior da casa. É um banheiro muito estranho que vocês estão vendo. Então, não temos essa capacidade. Vejam só, esse banheiro como é que é. Então, assim, com essas dificuldades que nós temos, não é tão possível para que a gente possa fazer no interior. Então, esse é um dos motivos que leva muitos africanos, muitos moçambicanos, não colocar os banheiros no interior das suas próprias casas. Um dos pontos que leva as pessoas não fazer os banheiros no interior das suas casas é por causa de condições da própria casa. Muitas casas aqui não têm uma qualidade boa, não é tão grande, né, para que a gente possa botar mais o banheiro aí no interior. Então, meus amigos, esses são os pontos que levam muitos africanos, muitos moçambicanos a não ter os banheiros no interior das suas casas. A outra coisa é por causa de costume, a outra coisa é falta de condições, a outra coisa é porque os banheiros mesmo precisam de condições, né, por exemplo, de ter água, de ter torneiras, né, nas suas próprias casas. Não só falta de torneiras nas casas, mas também é por causa de que muitos de nós não temos as casas seguras, né? Então, você imagina, não tem boa casa, aí você coloca o banheiro no interior, não tem aquela oportunidade de ter torneira na sua própria casa, então o banheiro precisa muito de higiene. Então, aí você praticamente fica muito estranho ter um banheiro sem ter água para fazer a limpeza sempre. É por causa disso mesmo que muitos africanos, muitos moçambicanos, os banheiros eles colocam no exterior das suas próprias casas. Tirando as vossas curiosidades, meus amigos, como vocês podem ver, esses são os banheiros também do meu vizinho. Daqui em casa é esse banheiro aqui que vocês estão vendo bem aqui. E dos vizinhos, esse é o banheiro do vizinho, o outro aqui do vizinho. É mais ou menos assim, né? A qualidade desses banheiros não tem aquela capacidade de a gente colocarmos no interior. Por exemplo, naquela casa moramos muitas pessoas, então não tem espaço para colocarmos os banheiros no interior. Então, como vocês podem ver, é assim mesmo. Meus queridos amigos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até chegarmos nesta parte. Muito obrigado de coração, vos agradeço muito. Tchau, tchau. Até ao próximo vídeo. Fui!